Rivolgo un caro saluto ai signori cardinali presenti, in particolare al cardinale vicario, Dirijo uma ai cordial vescovi saudação ausiliari aos membros e a cardeais tutti i vescovi, presentes, em particular ai ao cardeal carissimi vigário, aos sacerdoti, bispos auxiliares parroci, e a todos viceparroci, os bispos, tutti coloro aos queridos che a vario sacerdotes, titolo párocos, cooperano vigários alla cura paroquiais e pastorale todos nelle aqueles nostre que de comunità, diferentes modos cooperam come com o pure ai cuidado pastoral diaconi, das nossas ai religiosi, comunidades. alle Saúdo também os religiose, diáconos, os alle religiosos e autorità e religiosas, a tutti as voi, carissimi autoridades e fedeli. todos vós, queridos La fiéis. Chiesa di Roma è erede di una grande storia, A Igreja de Roma é herdeira de uma radicata nella grande história, testimonianza di Pietro, di enraizada no Paolo testemunho de Pedro, e di de Paulo innumerevoli e de martiri, inúmeros e ha mártires, una missione unica, e tem uma única ben missão, indicata da ciò muito che è bem scritto sulla expressa facciata pelo que di está questa escrito na fachada cattedrale. desta catedral. Essere Mater Omnium Ser Ecclesiarum, Mater Omnium madre di Ecclesiarium, tutte le chiese. mãe de todas as igrejas. Spesso Papa Francesco ci ha invitato a O Papa riflettere Francisco sulla frequentemente dimensione convidou-nos a materna della meditar sobre a Chiesa dimensão e materna da sulle Igreja e caratteristiche sobre che as le sono proprie, características que lhe são la próprias: tenerezza, a la ternura, disponibilità al sacrificio a e disponibilidade quella ao capacità di sacrifício e ascolto aquela che capacidade de permette non escuta solo di que permite soccorrere, não só ma spesso di socorrer, prevenire i mas muitas bisogni e le vezes prover attese, as necessidades e prima as ancora che siano expectativas espresse. antes mesmo que sejam Sono manifestadas. tratti che ci auguriamo Estes são crescano traços que ovunque desejamos que nel cresçam em popolo di todo o Dio, povo de Deus anche e qui, também aqui, nella nostra na grande nossa famiglia grande família diocesana, diocesana, nei fedeli, nos nei fiéis e pastori, nos pastores, in me per primo. a começar por mim. Su di essi ci possono aiutare a riflettere As le leituras que letture che ouvimos abbiamo podem ajudar-nos ascoltato. a refletir sobre estes Negli Atti traços. degli Apostoli, in particolare, Nos Atos dos si narra Apóstolos, di come la narra-se em comunità particular delle como a origini ha comunidade affrontato la primitiva sfida enfrentou o dell'apertura al desafio mondo da pagano abertura ao mundo pagão nell'annuncio del no anúncio do Vangelo. Evangelho. Non è stato un processo Não foi facile, uma tarefa ha fácil, richiesto tanta pazienza exigiu e muita ascolto paciência e reciproco. escuta recíproca. Ciò è avvenuto anzitutto Isso all'interno della aconteceu comunità di primeiramente Antiochia, dentro da comunidade de dove i Antioquia, fratelli, onde os irmãos, dialogando anche e discutendo, também discutindo, sono arrivati a definire insieme chegaram la juntos questione. a uma definição sobre a Poi questão. però Paolo e Barnaba sono saliti Depois, a porém, Gerusalemme. Paulo e Barnabé Non hanno deciso subiram a per Jerusalém. conto loro, Não decidiram hanno por conta cercato la própria, comunione con procuraram la a Chiesa comunhão Madre com a Igreja e Mãe vi si sono e recati foram con até lá umiltà. com humildade. Lì hanno trovato ad ascoltarli Ali Pietro encontraram e gli Pedro apostoli. e os apóstolos Si que è os ouviram. così intavolato il dialogo che Assim se finalmente ha iniciou um diálogo que portato alla finalmente giusta levou à decisione, decisão correta, riconoscendo e reconhecendo considerando la e fatica dei considerando neofiti, as si è dificuldades dos concordato di neófitos. non imporre Concordou-se em loro não lhes pesi impor eccessivi, encargos ma excessivos, di limitarsi mas a limitar-se chiedere a pedir o l'essenziale. essencial. Così, Assim, quello che poteva o que sembrare poderia un parecer um problema è divenuto per tornou-se tutti para todos uma un'occasione ocasião per de riflettere reflexão e per e crescere. crescimento. Il testo biblico però ci dice di più, andando oltre la pur O texto ricca e bíblico, no interessante entanto, nos diz dinamica mais, umana indo dell'evento. além da já rica e Ce lo interessante rivelano le dinâmica parole che i humana do fratelli di evento. Gerusalemme Isto é revelado rivolgono pelas per palavras lettera que a os quelli di irmãos de Antiochia, Jerusalém dirigem por comunicando carta loro aos de le Antioquia, decisioni prese. comunicando-lhes as decisões Essi tomadas. scrivono: Eles è escrevem: parso bene allo Spirito o Santo Espírito e a noi, Santo e nós e próprios sottolineano resolvemos. cioè Enfatizam, nell'intera portanto, vicenda que a atitude l'ascolto più mais importante importante em che ha toda reso a questão, possibile tutto aquela il que tornou resto, possível todo è o stata resto, quella foi a della escuta voce di da Dio. voz de Deus. Ci ricordano così Assim, che la eles nos comunione lembram si que a comunhão costruisce se prima di constrói tutto primeiramente in ginocchio, de joelhos, nella preghiera na oração e in un continuo e num impegno di compromisso conversione. contínuo de conversão.
Solo in tale Na tensione, realidade, infatti, somente com esta ciascuno può atitude, sentire in sé cada pode la ouvir voce dentro dello de si Spirito a che voz grida do Espírito que Abba, clama, Padre, Abba, e Pai, di e, conseguenza ascoltare e consequentemente, comprendere gli ouvir e altri come compreender os fratelli. outros como irmãos. Anche il Vangelo ci ribadisce questo messaggio, Também o Evangelho nos dicendoci che reafirma nelle esta scelte della mensagem, vita non dizendo-nos que siamo não soli. estamos sozinhos nas Lo escolhas da Spirito vida. ci O sostiene Espírito nos e ci sustenta indica la e via da nos indica o seguire, caminho a seguir, insegnandoci e ensinando-nos e ricordandoci tutto lembrando-nos ciò che tudo Gesù o ci que ha disse detto. Jesus. In primo luogo, lo Spirito ci Em insegna primeiro le lugar, o parole del Espírito nos Signore, ensina as palavras do imprimendole Senhor, profondamente in gravando-as noi, profundamente em nós, secondo l'immagine segundo a biblica imagem della legge bíblica da scritta, lei non escrita, più su não tavole mais di em pietra, tábuas de pedra, ma nei nostri mas cuori. nos nossos corações. Dono che ci aiuta a Dom que crescere nos fino ajuda a a crescer renderci até nos lettera di tornarmos Cristo, cartas de gli Cristo, uni per gli uns altri. para os outros. Ed è proprio così. Noi E é siamo tanto più exatamente capaci assim. di Somos annunciare il tanto mais Vangelo capazes de quanto anunciar o più ce ne Evangelho, lasciamo quanto mais nos conquistare e deixamos conquistar e trasformare, transformar por Ele, permettendo alla potenza dello permitindo Spirito que a di força do purificarci Espírito nos nell'intimo, purifique no íntimo, di rendere semplici le torne nostre simples as parole, nossas palavras, onesti e honestos limpidi e i nostri transparentes os desideri, nossos desejos, generose le generosas nostre as nossas azioni. ações. E qui entra in gioco l'altro E verbo, aqui entra em cena ricordare, outro verbo, cioè recordar, ou tornare seja, a rivolgere voltar a l'attenzione del dirigir a cuore atenção do a ciò che coração abbiamo para o que vissuto e vivemos appreso, e aprendemos, per penetrarne para più penetrar profondamente mais il profundamente significato no e seu gustarne la significado e bellezza. saborear a sua beleza. Penso in proposito al cammino impegnativo che la Penso a este diocesi di respeito Roma no sta exigente caminho percorrendo in que a questi Diocese anni, de Roma está articolato percorrendo su vari nestes anos, livelli di ascolto articulado em vários níveis de verso il mondo escuta, em circostante, direção do per mundo que a accoglierne le rodeia, sfide, para acolher os seus e all'interno desafios, delle e comunità, dentro das per comunidades, comprendere i para bisogni e compreender promuovere as sapienti e necessidades e profetiche promover sábias iniziative e di proféticas evangelizzazione iniciativas de e di carità. evangelização e caridade. È un cammino difficile, É caminho ancora in difícil, corso, ainda em che curso, cerca di que abbracciare procura una abranger realtà uma molto ricca, realidade muito rica, ma anche molto mas também complessa. muito complexa. È però degno della É, storia di questa entretanto, Chiesa digno da che história tante desta igreja, volte ha que dimostrato tantas di vezes saper pensare demonstrou in saber grande, pensar de modo spendendosi senza magnânimo, riserve in dedicando-se progetti sem reservas coraggiosi a e projetos mettendosi in corajosos e gioco assumindo anche di riscos, fronte a scenari mesmo nuovi perante e cenários impegnativi. novos e desafiadores. Ne segno il grande lavoro con cui tutta la Sinal diocesi, disto é o proprio in grande questi empenho que giorni, toda a si sta Diocese, prodigando per justamente il nesses Giubileo, dias, tem se dedicado ao nell'accoglienza jubileu, e nella no cura dei acolhimento pellegrini e cuidado e dos innumerevoli peregrinos e altre em inúmeras outras iniziative. iniciativas. Grazie a tanti Graças a sforzi, tantos la esforços, città appare a a cidade chi vi se giunge apresenta àqueles a que nela volte chegam, da molto às lontano, vezes de muito come longe, una grande como casa uma grande aperta casa e aberta e accogliente acolhedora, e e, soprattutto come un sobretudo, focolare di como fede. lar de fé. Da parte mia, Quanto a mim, esprimo desiderio expresso o e desejo l'impegno di e entrare o in questo compromisso de cantiere entrar così neste vasto vasto, canteiro, mettendomi per quanto mi colocando-me sarà na medida do possibile possível in ascolto à di escuta de tutti, per todos, apprendere, para aprender, comprendere e compreender decidere e insieme. decidir juntos. Cristiano con voi Para e vós, vescovo per voi, sou come bispo, diceva convosco Santo sou cristão, Agostino. como dizia Santo Vi chiedo Agostinho. di aiutarmi a farlo in Peço-vos uno que me sforzo ajudem a comune fazê-lo di num preghiera esforço e di comum de carità, oração e caridade, ricordando le recordando parole as di San palavras Leone de São Leão Magno. Magno. Tutto il bene da noi Todo o compiuto bem nello realizado por svolgimento del nós no nostro exercício do ministero nosso è ministério opera é di obra de Cristo Cristo e non di e noi, não nossa, che non possiamo pois nada nulla senza podemos di sem Lui, Ele, ma di mas Lui é ci nele que nos gloriamo, Lui gloriamos, da cui deriva dele que tutta provém toda a l'efficacia eficácia del nostro da nossa operare. ação. A tali parole vorrei unire
Para concluir, gostaria de acrescentar a essas palavras aquilo que disse o Beato João Paulo I, que em 23 de setembro de 1978, com o rosto radiante e sereno, que já lhe valera o apelido de Papa do Sorriso, assim saudou a sua nova família diocesana. São Pio X dizia ele, entrando como patriarca em Veneza, exclamou em São Marcos: que seria de mim, venezianos, se não vos amasse? Eu digo aos romanos coisa semelhante. Posso assegurar-vos que vos amo, que só desejo começar a servir-vos e pôr à disposição de todas minhas pobres forças aquele pouco que tenho e sou. Também eu vos expresso todo o meu carinho com o desejo de partilhar convosco no caminho comum alegrias e dores, cansaços e esperanças. Também eu vos ofereço o pouco que tenho e que sou, e confio à intercessão dos santos Pedro e Paulo e de tantos outros irmãos e irmãs, cuja santidade iluminou a história desta igreja e as ruas desta cidade. Que a Virgem Maria nos acompanhe e interceda por nós.